Eu não tenho religião, não tenho partido político, não tenho clube de futebol. Por isso é que eu tenho tempo. Os momentos históricos na vida dos povos nunca são estanques. E todos nós cabo-verdianos temos a educação, temos o ensino como um valor fundamental. O poder político em Cabo Verde, mesmo já depois da independência, desistiu da agricultura. Nunca investiu como devia, porque partimos do princípio que não temos água, partimos do princípio que é chover rara, então investe em tudo e mais alguma coisa, e a agricultura foi sendo parente pobre. Setores que funcionam em Cabo Verde por inércia. E a educação é muito provavelmente um desses setores. Ai das sociedades se não houvessem sempre meia dúzia de indivíduos, de lunáticos, de visionários, que resolvem de repente caminhar em sentido contrário. Aliás, se formos ver a história das civilizações, é isto. Mesmo a história de Cabo Verde é isso. Essa coisa que nós nos consideramos especiais, isso criou-nos inúmeros problemas mentais que aí prevalecem ainda hoje. Esta é uma das críticas que as mulheres me fizeram, mas eu não fiz um livro a pensar no género. Uma guerra de 10 anos, convenhamos, não é trabalho só para homens. Essa questão de pedir desculpa no pedido transformou-se numa arma de arremesso político em Cabo Verde. Eu mesmo tenho essa sensação, porque Cabo Verde parece... Há coisas que não mudam. Hello pessoal, ali é Lua Pires Cunhoso, nós vamos ser host Cunhoso no primeiro episódio de Fora do Urna Podcast. E como nosso primeiro convidado tem jornalista José Vicente Lopes, que é escritor de vários livros que trata sobre processos históricos na Cabo Verde. Dentre aqueles livros não tem Os Bastidores da Independência, não tem Aristides Pereira, que fala sobre sua biografia, e também não tem seu último livro, que foi lançado no ano 2021, que é Cabo Verde, Um Corpo que se Recusa a Morrer, que retrata os processos de fome que não teve na Cabo Verde muito antes de nos tornar um país independente. Seja bem-vindo, José Vicente Lopes, ao primeiro episódio do Fora do Urna Podcast. Tem alguma coisa mais que queira acrescentar à sua biografia que eu apresentei no início? Ou já está suficiente? Não, o essencial está dito, não vale a pena perder muito tempo com a minha pessoa. É jornalista de formação e profissão, não é? Sim, sim. Ainda exerce o jornalismo? Muito raramente hoje em dia, porque os meus interesses estão mais concentrados na investigação. E vou fazendo o trabalho de edição semanal do jornal A Nação. Só isso já exige um bocado de esforço e energia, e o tempo que me sobra ainda vou fazendo alguma investigação. E interessante, porque por acaso nós fizemos uma gravação que fala sobre jornalismo em Cabo Verde, e em uma das nossas gravações nós queixamos sobre a ausência do jornalismo investigativo. Eu já conhecia o senhor, por causa dos seus livros, mas eu não tinha noção que o senhor era jornalista. Acabei por saber recentemente, na minha cabeça o senhor é historiador. Estás a ver? Eu nunca tinha essa noção que o senhor é jornalista. Só depois de, investigar um bocadinho da sua biografia, eu vi, que o senhor é jornalista de formação e profissão. Até li recentemente alguns artigos do senhor que fala um bocadinho da análise política, não é? Também faço. De Cabo Verde, vi alguns no Jornal da Nação, até que retratam as últimas eleições que nós tivemos em Cabo Verde, as eleições autárquicas, Eu não tinha essa noção que o senhor era jornalista, para mim o senhor é historiador. Eu achei interessante, porque fala-se muito que nós não temos jornalismo investigativo, mas para escrever os livros que tu escreveste, há uma necessidade de ter a investigação. Então, a fim e ao cabo, temos, de certa forma, jornalismo investigativo, sim. Sem dúvida. A confusão que se coloca é o conceito que as pessoas fazem de jornalismo investigativo. O jornalismo investigativo, na cabeça das pessoas, é o fulano que está a esgrovetar escândalos, está à procura de casos e episódios. Isto é que é jornalismo investigativo. Mas se formos ver bem, quase todo o jornalismo é quase sempre investigativo. Porque, mesmo que surja um episódio banal, e o jornalista é mandado tratar desse assunto, ele vai ter que investigar até chegar à verdade. Logo, o jornalismo é por natureza investigativo. E depois essa confusão, a sua perplexidade, porque afinal eu sou um jornalista. Pensava que eu fosse historiador e afinal sou jornalista. O que sucede é que eu realmente me assumo como jornalista, porque sou jornalista de formação e aplico o jornalismo no campo da história.
Todos, não digo todos, mas a maior parte dos meus livros decorrem do meu trabalho enquanto jornalista. E um exemplo, o livro da X Pereira que você citou há pouco, ele também está no campo do jornalismo, ainda que no jornalismo histórico. Os outros livros, O Corpo que se Recusa a Morrer, ou Os Bastidores da Independência, também é jornalismo duplo. E eu até aproveito para dizer o seguinte, neste quadro. Tudo é jornalismo e tudo é história. Se a gente for ver bem. Eu até tenho essa definição. O jornalismo é história no tempo do indicativo presente. A história é jornalismo no pretérito mais que perfeito. Portanto, está a ver. Por isso não me choca que haja esta confusão da parte de certas pessoas, embora eu me assuma preferencialmente como um jornalista que resolve ou que tem gosto em investigar determinados assuntos do nosso passado histórico que vou transformando em livros e outras formas de atuação. Sim, para mim fez sentido, porque quando falaste que, peraí, se o senhor José Vicente Lopes é jornalista, Cabo Verde tem jornal investigativo, sim, porque escrever aqueles livros é necessário fazer muita investigação para apurar os factos, para poder ter algo que seja verídico e com qualidade também nos livros. Então, há uma vertente investigativa, sim, em relação ao jornalismo em Cabo Verde, que fiquei feliz também por saber, né, porque não tinha esta noção. Então, José Vicente Lopes, focando mais para Cabo Verde, o nosso processo histórico, vamos começar com uma pergunta aqui. Uma nação que não se conhece, consegue saber para onde que vai? Dificilmente saberá para onde vai. E depois, este é um problema que se coloca a nível da filosofia da história, e há até um célebre ditado. Os povos que não conhecem o seu passado estão condenados a repetir os mesmos erros ao longo da vida. Daí a importância de sabermos quem somos e, sabendo quem somos, para onde que pretendemos ir. Porque, caso contrário, vamos estar sempre não só a repetir os erros do passado, como também a dar novos erros que poderiam perfeitamente ser evitados caso tivéssemos a consciência do nosso passado. E daí a importância do saber que se coloca a todos os cidadãos e em todos os países e em todas as sociedades. Por exemplo, nós resolvemos começar este episódio, o nosso primeiro episódio consigo, principalmente para criar esta analogia, porque acreditamos que conhecer Cabo Verde começa primeiramente com o seu processo histórico. Mesmo quando, por exemplo, nós queremos entender a política cabo-verdiana que nós temos atualmente, ao fim e ao cabo tu vais ver que tu tens que ir atrás, tens que ir até muito antes, talvez, da nossa abertura política, para compreender como foi a nossa origem, desde lá, para nós termos a política cabo-verdiana que nós temos hoje em dia. Só que em Cabo Verde eu penso que infelizmente nós temos, principalmente a nossa geração, nós temos um alienamento total no nosso passado histórico. Isso dificulta para entender Cabo Verde atualmente, tanto a nível político, histórico, econômico, social e cultural. Né? A história acaba por, como posso dizer, ela acaba por afetar todas essas esferas ainda até hoje atualmente. Temos essa alienação mental, né, em relação ao nosso processo histórico, mas a sensação que fica também que não há um interesse institucional para nós sabermos o nosso processo histórico. Claro que temos algumas sequelas que ainda lidamos com elas, que têm a ver com o nosso processo colonial, né? Fomos um país escravocrata, passamos por 500 anos do colonialismo. Isso acaba por afetar, penso eu, até hoje, porque somos um país ainda bebê, né? Democraticamente são apenas 50 anos de independência, ainda é recente, né? Até consolidarmos talvez a nossa democracia, talvez temos que passar por mais 5 séculos, talvez, e eu vejo que para países que sofreram com o colonialismo já o processo vai ser mais lento, mais doloroso, talvez tenha mais trabalho por causa o facto de nós termos os 500 anos, né, no nosso passado. Mas como é que vê atualmente Cabo Verde e a sua relação com o seu passado histórico, e se há um interesse ou não realmente de conhecermos a nossa história? Bem, em primeiro lugar, fazendo um pouco a síntese daquilo que acabas de dizer,
É preciso, realmente, os momentos históricos na vida dos povos nunca são estanques. Não surgem do nada. Nós estamos a viver, o fato de estarmos a viver hoje num regime multipartidário, democrático, não passa, no fundo, de uma continuação do período anterior do qual nós viemos, nomeadamente os 15 anos da chamada Primeira República, que foram 15 anos de um sistema autoritário. E mesmo esses 15 anos são também eles continuadores do período anterior, um longo período de cerca de 500 anos, e nesses 500 anos nós tivemos desde um regime escravocrata, depois tivemos um regime também ele autoritário do Estado Novo, que vai de 1926 até 1974. Portanto, tudo isso ajuda a caldear a nossa história e, em muitos aspectos, porque é que nós somos como somos. Caso contrário, não faria sentido. Eu, pessoalmente, não gosto daquele discurso, não se ensina história, as pessoas não querem saber, não. Eu acho que hoje, mais do que no passado, já há vários livros sobre a história em Cabo Verde. E as pessoas interessadas, querendo, encontram livros para estudar e se esclarecer sobre os aspectos do nosso passado. É óbvio que o interesse nunca é igual. E, sobretudo, entre a camada mais jovem, não creio que seja fácil aliciar um jovem para a história do nosso presente e até do nosso passado. Porque os jovens são atraídos por muitas outras coisas, mas no dia que se interessarem, é bom que haja material que possam ler e aprender. E por isso a responsabilidade primeira é dos cidadãos. E eu até acho, grosso modo, que eu não tenho esse discurso que as pessoas não querem saber, as pessoas não querem ler. Eu não tenho isso. Porque, de certa forma, é verdade que os livros que eu vou fazendo vão tendo a sua saída, e o que por cima é reflexo do interesse que existe em Cabo Verde. E eu acho que é um interesse, no mínimo, apreciável, o que nem toda a gente consegue valorizar. Por isso nós também, as pessoas, os cidadãos, inclusive os jovens, até as pessoas com mais idade, têm a obrigação de procurar saber quem são. Portanto, um jovem, se pertence a uma família, ele tem que saber de onde vem o seu pai, de onde vem a sua mãe, porque é que o Cicrano e Beltrano são seus familiares, etc, etc. Portanto, a história começa de uma forma muito micro, a nível das famílias. E é a partir da família, portanto, que nós também devemos nos interessar por aquilo que nós somos. Sobretudo, portanto, para um povo imigrante como nós. Por exemplo, o que será de um jovem que sai de Cabo Verde, ou porque saiu da universidade, ou porque vai emigrar para trabalhar, se não tiver as bases mínimas do país de onde saiu? Eu acho que ele vai ter mais problemas, inclusive, de se adaptar à nova realidade. Se ele levar com ele todas as informações relativas à sua família, relativas à sua ilha, relativas ao seu país, onde ele for, ele vai estar melhor apetrechado para enfrentar a realidade que ele tiver. Por isso, o conhecimento, neste caso da história, não é um conhecimento inútil ou um conhecimento apenas disponível a quem queira saber. Todos nós que tiver, basta ter o mínimo de interesse que assim vale a pena conhecer a nossa história. Em primeiro lugar, a história da nossa família. Em segundo lugar, a história do nosso bairro, da nossa ilha, do nosso país. Como eu disse, conhecendo tudo isso, é que nós vamos estar armados para não repetir os erros que os nossos pais, os nossos avós, os nossos antepassados cometeram. E é assim também que a sociedade cabo-verdiana haverá de evoluir para patamares mais elevados. Entendi. Bem, eu, por exemplo, eu sou uma jovem, eu sou fruto do sistema de ensino Cabo Verde. Passei por jardim infantário, o ensino primário, o ensino secundário, o ensino universitário, tudo em Cabo Verde. Então, eu sou fruto do nosso sistema de ensino. E durante o meu processo no sistema de ensino, sou estudante de Relações Internacionais e nós estudamos de uma forma muito rasa sobre o processo histórico de Cabo Verde.
tinha disciplinas que tinham a ver com Cabo Verde, por exemplo, política externa, onde nós tratamos assuntos sobre Cabo Verde, falamos um bocadinho sobre o PAIGC, mas algumas coisas por aí, bem por alto, nada aprofundado. Naturalmente, por eu mesma, tinha uma curiosidade sempre de conhecer mais sobre Cabo Verde de uma forma mais aprofundada, mas, tipo, se eu for falar da minha turma, que nós tínhamos no tempo da universidade, talvez nós éramos 1 ou 2 que tínhamos interesse por saber sobre Cabo Verde. E mesmo quando tínhamos trabalhos de grupo, né, os colegas preferiam aceitar trabalhos que falavam sobre a União Europeia, sobre outros países e outras culturas. E normalmente não queria muito tratar sobre temas que tinham a ver. Em relação a Cabo Verde, primeiramente dava um desafio que temos a ausência de documentos. Se formos ao Google, vai ser mais fácil, por exemplo, falar sobre Itália, Espanha ou Portugal. Mas já em Cabo Verde, se formos, não vai ser tão fácil assim. Mas isso devia ser visto como um desafio. Aí está. Então, como eu digo, na academia nós tínhamos esta perspectiva. Eu não tinha, por acaso eu sempre preferia trabalhar os temas que tinham a ver com Cabo Verde em relação ao continente africano, porque eu sentia que tinha esta ausência de conhecimento, né, em relação a este fator, então eu quis aprofundar mais, mas sempre havia esta recusa de não trabalhar temas que tivessem a ver com Cabo Verde. E sempre ficou este questionamento em mim, o porquê. Estás a ver? Então, a partir de lá, começa esse questionamento. Será que não é por causa o facto de nós ter sido colonizados, tudo isto não acaba por influenciar? Não. Repara, se você for estabelecer um contato com um jovem português da sua idade e perguntar também sobre a história de Portugal, ele também tem conhecimentos superficiais sobre a história do seu país. Portanto, isto é um problema global. E, aliás, é um problema global que até passou por mim também. Às vezes perguntam, o seu interesse pela história surgiu por quê? O meu interesse globalmente pela história de Cabo Verde surgiu porque o pouco conhecimento que eu tinha da história do meu país. E é por ter chegado à conclusão que eu não conhecia quase nada da história do meu país, é que me levou a escrever, a investigar e a escrever. Portanto, é verdade que os sistemas de ensino e o nosso sistema de ensino não é exceção, prima pela preguiça mental, de forma geral. Por exemplo, as dificuldades que você falou, nós jovens no trabalho, hora de fazer trabalhos, que era mais fácil fazer trabalho sobre a União Europeia, sim, sem dúvida. Mas se há jovens inquietos, se você integrar, por exemplo, integrar um grupo de jovens inquietos, o facto de um trabalho sobre Cabo Verde ser mais difícil há de até ter mais valor que um trabalho mais fácil de fazer sobre... Você vai ao Google, recolhe os elementos, lá estão, até a inteligência artificial hoje ajuda a fazer esses trabalhos, né? Imagina. Eu acho que aqui, no geral, os jovens devem ser estimulados a procurar o que se desconhece. E porque investigando o que se desconhece é que até nós teremos mais prazer em apresentar trabalhos originais, ou não? Sim. Um trabalho que é fácil de fazer só porque se vai ao Google, só porque se recorre à inteligência artificial e faz em 2 penadas, o que é que isto significa? Isto há de significar, o jovem, o aluno, nessas condições, pode tranquilamente até passar de ano. Mas dificilmente essa pessoa estará devidamente apetrechada para enfrentar os desafios que se vão colocar na sua vida profissional. Porque decorre, sobretudo, do desafio intelectual que esse jovem é levado a ter, que o leva, por sua vez, também a enfrentar as dificuldades, a superar as dificuldades e neste processo, muito provavelmente, ele virá a ser um quadro brilhante do que, em vez de um quadro amorfo e medíocre como o mundo está cheio. Mas não acha que já é tempo do nosso sistema de ensino ter uma maior responsabilidade com essa parte em relação a Cabo Verde, que é em relação ao processo histórico? Porque eu penso que isso vai influenciar diretamente com o presente e o futuro do país. O problema que coloca-se é até mais global e é até mais complexo. Todo o sistema de ensino em Cabo Verde, eu desde me conheço como cidadão, ouço falar em reforma do ensino.
e entra ministro, entra governo, sai governo e fala-se na reforma do ensino. Mas se formos ver bem, e todos nós cabo-verdianos temos a educação, temos o ensino como um valor fundamental. No entanto, sabemos também que raros são os pais que se dão o trabalho de verificar como a situação escolar dos seus filhos. Uhum. E pior ainda, raros são os pais que se dão o trabalho de verificar os conteúdos que são dados na escola. Isso nas mais variadas disciplinas, mas como estamos a falar da história, eu tenho consciência que existe grandes clamores, grandes reclamações em relação àquilo que se ensina no campo da história em Cabo Verde. E não é só no campo da história, também no campo da literatura. Portanto, até que ponto realmente não é chegada a hora de fazermos uma espécie de análise fria e ver como é que se deve ensinar essa disciplina? Isso sim concordo. Porque os jovens vão sendo formados através daquilo que se vão aprendendo nas escolas. E se disciplinas como a história são mal dadas, são erros que gerações e gerações vão transportar para a sua vida futura. E um dos problemas que se colocam no campo da história, do ensino da história em Cabo Verde, é inclusive a superficialidade. E muitas vezes, mais que superficialidade, a forma irresponsável como certos conteúdos são administrados. Portanto, isto tudo sim, acho que devemos discutir, porque talvez assim pode ser que cheguemos a algum consenso quanto a esta matéria. Por exemplo, eu vou fazer uma analogia aqui. Cabo Verde ainda tem sérios problemas de segurança alimentar. A pandemia serviu para reforçar isso novamente. Nós em Cabo Verde falamos muito sobre segurança alimentar, mas de uma forma bastante supérflua. Mas ao fim e ao cabo, quando nós vamos verificar, nós não temos nenhum estudo. Não há nada, um estudo assim, consolidado para falar sobre a questão da segurança alimentar do nosso país. Tendo em conta... eu aqui tenho que discordar de ti, porque já há vários estudos, inclusive livros, sobre a segurança alimentar em Cabo Verde. Aí está. Aí está. É o curioso. Por acaso, há dias estava a perguntar se tem livros que falam sobre segurança alimentar. Eu há dias até comprei um livro da Universidade de Cabo Verde sobre a questão de segurança alimentar. Da segurança alimentar? Eu estava a procurar e não encontrei. Portanto, eu mesmo encontrei, para fazer o meu livro sobre um corpo que se recusa a morrer, recorri a muitas fontes e a muitos documentos. E, para minha surpresa, agora, há dias, na Feira do Livro, encontrei um livro produzido pela UNICEF sobre a questão alimentar em Cabo Verde. Portanto, procurando, sempre se encontra. Mas o que eu estava a dizer é, tendo em conta que nós temos um país que tem esse histórico de fomes. Estás a ver? Por exemplo, para mim, um estudante universitário que vai estudar engenharia agrónoma em Cabo Verde, para mim, ao meu ver, vou pôr só um exemplo aqui, uma hipótese. Por exemplo, o teu livro, Cabo Verde, Um Corpo que se Recusa a Morrer, devia ser leitura obrigatória. Porquê? Ele permite-te entender sobre todos os processos de fome que nós tivemos, de certa forma, até agora. Então, isto vai servir de base para que este jovem pense em soluções inovadoras e que sejam melhores para que, se Cabo Verde entrar em uma crise novamente, nós vamos ter melhores formas de lidar com as crises alimentares em algum tempo, se correr em Cabo Verde. A forma que eu vejo os processos de fome em Cabo Verde, a partir do momento que eu li o seu livro e agora, não é a mesma coisa, são perspectivas totalmente diferentes. E a preocupação que eu tenho em relação à fome e à segurança alimentar que nós temos atualmente no país é muito mais preocupante. E isso vem, por quê? Do conhecimento que eu tenho agora sobre os nossos processos de crise que tivemos em relação à fome no nosso país. Bem, a tua questão levanta vários problemas e eu acho que desde 1960, pelo menos, que foi a primeira vez que em Cabo Verde o poder político, na altura, embora colonial, resolveu montar uma estratégia para a questão alimentar. E, bem ou mal, até hoje nós vamos compaginando, vamos vivendo à volta
dessa estratégia, até porque o perigo ou a insegurança alimentar em Cabo Verde ele é constante. Porque em Cabo Verde é verdade que já não somos uma sociedade tão dependente da produção agrícola como no passado. Hoje, como o livro diz, 80% daquilo que nós consumimos é importado. Apenas 20% é que se produz aqui, isto é, em anos de boas chuvas, né? O que também... e agora, o que me parece também é que muito cedo o poder político em Cabo Verde, mesmo já depois da independência, desistiu da agricultura. Ou se desistiu da agricultura, nunca investiu como devia, porque partimos do princípio que não temos água, partimos do princípio que a chuva é rara, então investe em tudo e mais alguma coisa, e a agricultura foi sendo parente pobre. E eu passo que, mesmo a crise pandémica de 2019, 2020, 2021, veio mostrar a vários países que, afinal, a questão da produção alimentar é uma questão quase de importância estratégica para a sobrevivência desses países. Porque é verdade que hoje há determinados produtos que é muito mais barato produzi-los fora e importar do que produzir internamente. Então, muitos países passaram a importar simplesmente, em vez de passar a produzir internamente, passaram a importar. E nós também caímos de certa forma, nessa espécie de fatalidade. E o certo é que alguns países despertaram, não, afinal, com a crise pandémica que houve, é importante, afinal, voltar a investir na agricultura. E isto é que talvez seja necessário voltar a fazer em Cabo Verde também, porque, hoje, com novas tecnologias, com vários outros mecanismos, é possível fazer da agricultura uma fonte de rendimento como qualquer outra. E até voltar a valorizar a agricultura. Por exemplo, há uns 2 ou 3 anos, até na altura em que o livro tinha acabado de sair, eu estive numa tertúlia universitária, inclusive com responsáveis do Ministério da Agricultura e do Ambiente, e uma das pessoas que interveio nesse encontro disse que os jovens hoje em dia dificilmente se encontra um jovem que queira ir para a engenharia agrária. Porque, como é um setor que foi sendo desvalorizado, todos hoje fazemos cursos de tudo e mais alguma coisa, mas dificilmente encontras um jovem que queira trabalhar na terra, que queira trabalhar na agricultura. O que por si não deixa de ser preocupante. Porque não há povo que consiga viver sem produção alimentar. E uma produção alimentar, quer a nível da terra, mas quer a nível industrial também, noutros domínios. E nós temos... E nós somos uma sociedade permanentemente sob o risco de segurança alimentar. Este é um problema que nós temos permanentemente. Aliás, não é por acaso que, na nossa história, depois da independência, a questão das reservas cambiais. As reservas cambiais foram calculadas em função dos meses de importação que nós podemos fazer. O Banco de Cabo Verde, nós temos neste momento reservas de 6 meses, por exemplo. Significa que essas reservas permitem a Cabo Verde importar alimentos durante 6 meses. E depois há outros mecanismos também, ou observatórios, que o Estado de Cabo Verde criou para acompanhar as nossas... Nós não podemos... viver sem saber qual é o estoque de arroz que está no mercado, qual é o estoque de arroz, estoque de feijão ou de milho que existe no mercado. Portanto, há entidades permanentes que fazem esse acompanhamento. Inclusive, internamente, nós temos reservas alimentares para garantir aquele momento de stress que nós tivemos com a pandemia. Portanto, quando estourou a crise, o próprio governo, ou as entidades responsáveis, para este produto, nós temos uma reserva de X meses. Para este produto, temos uma reserva de X semanas. Portanto, isto mostra a importância de ter uma gestão. A importância, por exemplo, de ter silos alimentares. Porque sem silos, até 1970, Cabo Verde não tinha silos. O primeiro silo alimentar foi construído em São Vicente em 1970, que é o silo da Moaf. Uhum. Depois da independência que se criou aqui o silo da praia.
E qual é a importância dos cílios? E a importância dos cílios é uma coisa que já vem desde o Egito Antigo. O Egito tinha cílios. E eu estou a falar do Egito porque é um exemplo como ocorre, mas todos os países tinham estoques alimentares para enfrentar os maus anos agrícolas, as crises, etc, etc. E não é por acaso que muitas das revoluções surgem porque as pessoas estavam com fome. A célebre Revolução Francesa, ela estoura porque as pessoas estavam sem alimento. Portanto, Portanto, daí a importância, sem dúvida, de termos permanentemente a questão alimentar na nossa ordem do dia. Por acaso, para mim faz totalmente sentido trazer este questionamento da segurança alimentar. E pensei que a pandemia iria servir de lição, mas não serviu. Por exemplo, atualmente nós vivemos num sistema internacional, mas não serviu. Dá para ver, por exemplo, o sistema internacional atualmente está bastante instável. Tu não sabes a qualquer hora que vai acontecer alguma coisa na Europa ou na América. E nós somos extremamente dependentes de fatores externos para nós alimentar. Acontece uma coisa, por exemplo, no final da noite agora na Europa, vai afetar diretamente Cabo Verde. O que é que Cabo Verde vai fazer? A questão, estamos há vários anos sem as águas, né? Como dizemos. Dependemos de fatores externos para nos alimentarmos. A Europa acontece alguma coisa e resolve priorizar a sua população, porque é o que tem de fazer. E digam, vocês cabo-verdianos vão ter que esperar, porque agora temos que priorizar a nossa nação. O que é que nós vamos fazer? E fica esta sensação. E recentemente nós tivemos um Estado da Nação. Eu fico sempre a perguntar, nós não falamos sobre segurança alimentar e tem um aspecto importante que Cabo Verde eu acho que nós devíamos dar. A questão número 1 em Cabo Verde é assegurar a alimentação, alimentar as pessoas. E, no entanto, este é um assunto que nunca está na ordem do dia. Não está na ordem Várias outras questões que se nós consideramos importantes e que estão ausentes da nossa ordem do dia parlamentar. Por exemplo, a questão se bem que neste Estado falou-se ainda que a correr da questão da educação, portanto, está lá. E depois a educação em Cabo Verde é o quê? É resolver o problema salarial dos professores. O conteúdo, quem é que fala de conteúdo? É o que é que tu estavas a dizer, que é a tal reforma profunda realmente do nosso sistema de ensino. Por acaso, recentemente nós tivemos a avaliar o plano curricular dos alunos de História do 11º e 12º ano. E aquilo foi bastante interessante porque deu um bocadinho de... Como posso dizer? Deu um bocadinho de ruído nas redes sociais. Os jornalistas foram investigar, a TCV deu uma notícia aí e as pessoas... Não, nós não estamos a tentar mudar a história, deram umas desculpas aí. O interessante é que o jornalista podia ter essa responsabilidade de investigar, ir mais a fundo. E nós tivemos esta curiosidade de ir ler o plano curricular, de ler para ver realmente, para ver o que é que os alunos estão a estudar. E quando tu lês aquilo, é duvidoso, fica duvidoso saber um sistema de ensino que nunca preparou-se para falar sobre o processo histórico de Cabo Verde e começa a pôr coisas fora de contexto. Aí eu ficava a perguntar, eu com 16, 17, 18 anos, com a base que eu tinha do processo histórico de Cabo Verde no tempo do liceu, não conseguiria justificar aquela pergunta com qualidade. Eu não sei se já mudou até agora, mas tenho pouca probabilidade que não. Até porque há setores que funcionam em Cabo Verde por inércia. E a educação é muito provavelmente um desses setores. Quer dizer, de vez em quando define-se o que é preciso dar, vai-se dando até que um dia dá confusão e a gente se põe a discutir o que era suposto estar de forma mais devidamente cuidado, o que nem sempre acontece também. Voltando um pouco para o seu livro, Os Bastidores da Independência, né? Acho que depois dos Bastidores da Independência o senhor escreveu um livro, As Causas da Independência. São 2 ensaios. São 2 ensaios. Os Bastidores de Camas acaba por ser não totalmente narrativo, mas acaba por ser de uma perspectiva, de certa forma, narrativa. Os Bastidores, sim. Sim, é narrativa. O outro é que não. O outro já traz a sua perspectiva em relação ao nosso processo histórico, né? Em relação não só a Cabo Verde, mas também um pouco da Guiné, da África em si. Engraçado que recentemente acabei por ir reler o livro novamente. Há momentos no livro que quando eu leio fica a sensação que é como se tu estivesse a falar de um Cabo Verde atual.
Um Cabo Verde que ainda existe. Sim, Cabo Verde. Estás a ver? É engraçado porque tu falas sobre coisas que aconteceram muito antes da independência, estás a entender? Mas tem umas frases e uns insertos lá bem interessantes. Eu fiquei a pensar, mas esta parte aqui é Cabo Verde atualmente. Sim. Então, fica aquela sensação. O problema é que eu mesmo tenho essa sensação. Porque Cabo Verde parece... Há coisas que não mudam. Por exemplo, eu ainda esta semana, há dias, estava a ler um texto de um senhor que se chama Júlio Monteiro sobre o Estado. Parece que ele falou... O que ele disse sobre o Estado em 1960 ou 1959 parece que foi dito ontem na Assembleia Nacional. Por isso, há determinadas coisas que são perenes. Inclusive, uma delas é a perspectiva que o cabo-verdiano tem em relação a determinados domínios da nossa vida. Por exemplo, em relação à justiça. A concepção que o cabo-verdiano tem hoje da justiça há de ser a mesma que o cabo-verdiano tinha há 50 ou 100 anos atrás. Porque é quase uma espécie de valor civilizacional que marca a nossa existência. Por isso há coisas que não me estranha nada que tenhas tido essa sensação. Sim, eu próprio leio coisas e digo, não, isto podia ser dito ontem. Ontem não, 20, 30 anos atrás. Aliás, olha, vou fazer aqui uma revelação que estava a guardar para mim. Há 70 anos esteve aqui em Cabo Verde um visitante, um académico americano. E já nessa altura, há 70 anos, portanto, em 1957, para ser mais preciso, ele colocava o problema da escolarização em Cabo Verde, se ela devia ser em português ou em crioulo. Isto é coisa que nós estamos a discutir até hoje. Então quando eu acabei, uma semana atrás eu estava a ler As Causas da Independência. Terminei de ler o livro. O livro foi escrito já tem algum tempo, e este livro está mais atual do que nunca. Nunca li um livro. Não, mas há retratos, há frases assim, porque o senhor deve ser melhor que eu. Por exemplo, há uma frase, acho que é de Lofo Vasconcelos, onde que ele retrata a inconsciência que o povo cabo-verdiano tem ainda em vários assuntos. Aliás, ele diz que o mal de Cabo Verde é não haver povo. Aí está, é esta informação que eu estava a tentar lembrar aqui. Eu fiquei a questão, mas espera aí, o senhor faz questionamento? Eu perguntei a mim mesma, mas Cabo Verde tem povo ou não? Não, atualmente, estás a ver? O povo nós temos. Agora, as pessoas com consciência de que constitui uma unidade populacional, uma unidade com consciência política e histórica, isto tenhamos paciência que estamos muito longe de estar ao nível de 100%. Aí está que, quando eu terminei o livro também, fica este questionamento, porque quando, por exemplo, uma pessoa que nunca leu nada sobre Cabo Verde vai ler aquele livro, eu acho que a pessoa consegue, mesmo não tendo uma base histórica, ele vai chegar num ponto e vai dizer assim, mas este livro fala sobre a realidade do meu país atualmente. E a pessoa questiona, alguma coisa não está certa. Por não ter mudado. Por não ter mudado. Mas como assim que nós, muito antes da independência, nós tínhamos essa mentalidade como povo, e hoje, pós-independência e 50 anos depois, nós ainda continuamos a pensar da mesma forma. Alguma coisa está errada. Porque como nação, há aquela perspectiva positiva que nós temos que evoluir mentalmente. Mas fica essa sensação que nós ficamos parados no tempo. Mudam-se os tempos. O cenário pode mudar, as personagens são as outras, mas a história continua a mesma. Fica esta sensação, pelo menos para mim, né, a nível individual, que eu sinto hoje em dia. Também não devemos radicalizar essas posições. Uma parte da população dos cabo-verdianos pensa assim, mas há uma outra parte, às vezes até uma minoria, que pensa o contrário. Aliás, ai das sociedades se não houvessem sempre meia dúzia de indivíduos, de lunáticos, de visionários, que resolvem de repente caminhar em sentido contrário. Aliás, se formos ver a história das civilizações, é isto. Mesmo a história de Cabo Verde é isso. Há um determinado momento que há meia dúzia de indivíduos, uma dezena no máximo, que diz não, estamos aí por via errada, agora nós temos que ir em sentido contrário.
Portanto, ninguém pode pensar, por exemplo, que quando a Amílcar Cabral disse não, é hora de pensarmos na independência de Cabo Verde. Toda a gente bateu o pé. Não foi unânime. Não, pelo contrário. Estás doido. Independência de Cabo Verde. Não foi unânime. Aliás, este é um problema que o próprio Eugênio Tavares, que morreu em 1930, já teve. O Eugênio Tavares era um falante combativo, cívico, um intelectual consciente de primeira grandeza. Ainda hoje. A gente lê textos do Eugênio Tavares ainda hoje e pensa, mas isso podia ser dito ontem na Assembleia Nacional, a propósito do Estado da Nação, por exemplo. E ele, quando há um momento da vida dele, depois de tantas críticas, e começam logo a virar-se contra ele porque ele queria a independência de Cabo Verde. Ele mesmo disse, não quero a independência de Cabo Verde. Independência? Eu não estou louco. Sim, porque mesmo... Até que aparecem outros indivíduos, não estamos loucos, sim, vamos para a independência. Porque ele era contra, ele afirmava assim, não, claramente. ele, como muitas outras pessoas em Cabo Verde, Eram contra. aliás, ainda hoje em Cabo Verde, há pessoas que são há contra gente que ainda. acha que a independência foi a maior loucura que nós fizemos. Seria mais sábio, mais confortável estar ainda debaixo do guarda-chuva português. Há gente que pensa assim. Mas houve um determinado momento que pessoas não... Cabo Verde, é possível sim Cabo Verde ser independente. Porque uma das coisas que o colonialismo faz, normalmente, é convencer os colonizados que eles são incapazes. E outra coisa que faz é que não, como vocês são incapazes, vocês não podem viver livres e independentes. E este discurso em Cabo Verde reinou durante muito e muito tempo e ainda hoje prevalece junto de muitas pessoas em Cabo Verde. É totalmente. Vocês não podem ser independentes. Vocês não podem ser isso. Vocês não são... Vocês precisam de nós para serem civilizados. Esse é um discurso que se foi fazendo. E o colonizado, ingenuamente ou impreparadamente, ele incorpora isto. E isto que estou a dizer não foi dito por mim, já foi dito por centenas de pessoas, por outras pessoas, nomeadamente o Frantz Fanon. Que ele também no livro Peles Negras, Máscaras Brancas. Exatamente. Sim. Portanto, ele mostra isso. Que um dos mecanismos que o colonialismo usa é isso. Por exemplo, no caso essa questão nós não podermos sermos independentes. Houve um momento na nossa história, por exemplo, em que supostamente não tínhamos condições para viver independentes. No entanto, Cabo Verde tinha recursos financeiros que eram retidos por Portugal e que se esses recursos fossem usados em Cabo Verde, permitia não só evitar as situações de fome em Cabo Verde, como permitia Cabo Verde financiar o seu desenvolvimento. E quando é que isso vai acontecer na história de Cabo Verde? No período em que o Porto de São Vicente foi um dos mais importantes portos do mundo. E num período onde os cabos submarinos que passavam por São Vicente rendia recursos financeiros também de dimensão tal que era suficiente que era para Cabo Verde viver autonomamente. Mas quem é que sabia disso? Está a ver? E mais, nesse caso, no caso do Porto e dos cabos submarinos, até governadores que Portugal mandava para cá diziam isso. Deem-nos esse dinheiro, que com esse dinheiro é possível acabarmos com fome em Cabo Verde e com esse dinheiro é possível financiar o fomento ou o progresso de Cabo Verde. Isto aconteceu durante 60 anos. Imagina, já estamos 50 depois. Vamos por Não, isto aconteceu nos finais do século XIX e início do século XX. É recente? Sim. Por exemplo, o Porto em São Vicente foi criado em 1850. É recente. E já com os recursos do Porto naquela altura, as taxas que se cobravam, essas taxas, tanto as taxas do Porto como as taxas dos cabos submarinos, era dinheiro que era enviado para Portugal. E com esse dinheiro nós poderíamos viver também. A parte que tu falas sobre Eugênio Tavares, não é só Eugênio, também há outras pessoas que tinham esta mentalidade na altura e ainda têm. O interessante é que, como é que falamos desta forma em relação a Portugal, né, que foi o nosso colonizador, é como que conseguiu entrinhar na mente do cabo-verdiano esta ilusão de ser especial. Mas quando eu terminei de ler... Esse é o grande problema do Cabo Verde. Ser especial. Sim. Mas é engraçado é que no final do teu livro tu mostras também que Portugal tinha esta perspectiva na cabeça, por isso não queria largar o colonialismo.
aquela coisa de vangloriar que nós, tipo Portugal, nós fomos os primeiros na expansão colonial, nós fomos os primeiros a chegar em África, nós fomos os primeiros a chegar em Cabo Verde, nem tanto eles foram os primeiros, mas também foram os últimos a largar o mau vício, né? Engraçado é que há uma parte no livro que diz que a Inglaterra, a uma certa altura, tipo, que dá a Portugal um ultimato, tipo, vocês têm que parar com esta vaidade de vocês pensarem que são especiais. Larguem o colonialismo porque o mundo já evoluiu. Eu fiquei a pensar, tipo, ok, já entendeu a síndrome de sermos especiais, de onde é que venho? Estás a ver? Venho de algum lugar. Não, repara, uma coisa que acontece nos povos, todos os povos se consideram especiais. E hoje, quando vejo intelectuais cabo-verdianos em cima da nossa singularidade, em cima da nossa especialidade, a produzir determinados juízos de valor, mas onde é que este indivíduo vive? Em que planeta? Porque, repara, começa pelos os judeus. Eles consideram-se um povo eleito de Deus. Você vai ao brasileiro, eles consideram que Deus é brasileiro. Eu não é. Portanto, todos os povos têm essa necessidade de se considerarem os únicos e especiais. Portanto, e não é por acaso que as coisas são assim. Agora, essa coisa que nós nos consideramos especiais, isso criou-nos inúmeros problemas mentais, que aí prevalecem ainda hoje. Até hoje. Até hoje. Concordo plenamente. Porque dentro daqui destas 10 ilhas, isolados aqui neste ponto do Atlântico, nós fomos criando essa ideia de que nós somos especiais. Mas isto é uma faca de dois legumes, tanto dá para o bem como dá para o mal. É claro que para o bem permitimos chegar onde chegamos, mas não sem aspectos perniciosos que se arrastam até hoje. Não, há que equilibrar, porque esta síndrome de sorvas especiais, como o senhor disse, faz bem até certo ponto, mas demais não faz bem, porque vai tirar-nos essa responsabilidade de vermos para o país de uma forma crítica. Não só vermos o país de forma crítica, mas ver o mundo de forma crítica. Portanto, saber, por exemplo, nós acharmos que estamos aqui sozinhos e que não temos vizinhos. E que os vizinhos também também não produzem livros, não produzem música, não produzem coisas assim do género. Aliás, repara, o fenómeno da Cesária Évora. Ela surgiu. Cesária Évora surgiu por quê? Porque nas grandes capitais do mundo, do Ocidente, nomeadamente em Paris, França, surgiu um género musical chamado World Music. Sem a World Music, porque o que é o fim ao cabo foi a World Music? Foi a indústria fonográfica europeia, principalmente, deu-se conta que, afinal, África, Ásia, América Latina já era mais ou menos conhecida. Tem música? Tem música. É ou não é? E como tem música, vamos ver o que é que esses senhores produzem. Descobriram que, afinal, eles têm alguma coisa. Antes de Cesária Évora, já tinha havido Miriam Makeba, já tinha havido Mano Bango, já tinha havido uma infinidade de Salif Keita e outros mais. E nós aqui, nós cabo-verdianos, quando Cesária Évora, achamos que Cesária Évora chegou lá porque é Cesária Évora. Não. É verdade que foi Cesária Évora. Mas Cesária Évora surge num contexto de produção musical mundial que era propício, porque antes o talento que ela tinha, já tinha antes. E antes de Cesária Évora, podemos falar de muitos outros artistas cabo-verdianos que só não foram mais longe porque na altura não havia World Music. Por acaso faz-me lembrar algumas perspectivas que o Paulino Vieira tem em relação à carreira da Cesária Évora, que é interessante. Não, mas isso aí é outra São outra outros 500. Sim, mas de qualquer forma, o fenómeno em si não pode ser visto desgarradamente desse contexto mundial e até subregional, porque aqui na África Ocidental também temos um filão musical de primeira grandeza. A música mandinga é apreciada em muitos lugares. Músicos como Salif Keita, ali Farka Touré, e na Nigéria, como é que ele se chamava? O homem que fez o Afrobeat. Falta-me o nome dele.
Mas, e outros mais? José Vicente Lopes, sabe o homem que fez o Afrobeat. Estás moderno. Para nós o Afrobeat só chegou agora, estás a ver? O homem já morreu. Eu nem sei o nome do homem. Pois é, falta-me o nome dele. O que existe agora é o filho dele. Quando se lembrar os nomes, até ao final diz para nós. Porque Sim, nós sim. não sabemos. Eu não sei particularmente. Ele era um multimúsico nigeriano. E ele é quem inventou o Afrobeat. Interessante. Vou ter que pesquisar quando chegar em casa. Sim. Não, essa coisa nós achamos que o funaná, mora na coladeira, é o supra-sumo. Não é. Até Pode ser para nós, mas... Para o mundo não é. Sim, para o mundo não é. Quando terminou de escrever Os Bastidores da Independência, que lançou o livro, as pessoas começaram a ler. Sentiu alguma censura na altura ou nem por isso? Não, censura não sofreu. O que houve foram manifestações de alguma crítica, de insatisfação por parte de algumas pessoas, sim, houve. Mas isto faz parte do jogo, porque ninguém pode pretender... a unanimidade nunca vamos ter. Nunca vamos ter. Exatamente. Eu costumo dizer o seguinte: se Jesus Cristo viesse hoje à Terra, com todas as provas dadas, de certeza absoluta ia haver cabo-verdianos apedrejá-los. Portanto... Unanimidade nunca nós vamos ter. Uma coisa curiosa que eu fiquei em relação aos Bastidores da Independência, José Vicente, é que, bem, agora já terei o senhor, já fiquei só com o José Vicente. Está bem, não há problema. Espero que não se importe. Não, claro que não. Há poucos retratos de mulheres. Porquê? Esta é uma das críticas que as mulheres me fizeram, mas eu não fiz um livro a pensar no género. Tu fizeste o livro. Fiz um livro com os atores que tinha possíveis. E agora não vou meter mulheres a dar tiros na frente de combate ou não sei o que, porque é politicamente correto. Isto eu não tive essa preocupação. As mulheres que entendi que com quem eu devia falar, falei e dou-me por satisfeito. Bastidores não pretende ser um livro perfeito também. Sim, claramente. E quem quiser fazer melhor que Bastidores tem um campo aberto para fazer. Aí pode meter todos os géneros, as mulheres, os homossexuais, e quem deu tiro, quem não deu tiro, pode fazer isso também. Então, quando escreveu o livro genuinamente daquilo que sentia que deveria fazer. Sim. Mas, acho que no livro o senhor fala o quê? Sobre Titina Selá? Ela é referida. Sim, ela é referida. Também falo da Lili Caboal, falo da Dulce Amada Duarte, que é uma intelectual de primeira hora, que esteve naquele processo. Sim, sim. Portanto, está lá. Sim, Lili Caboal é importante. Terem mais mulheres não só porque é politicamente correto. Não, eu não estou a dizer a questão de não. Eu não sou a favor do facto de termos mulheres só para preencher o espaço do politicamente correto. Não fiz o livro para mim, livro é sobre qualidade. Sim. Para mim é meramente sobre isso. Tem qualidade para estar no livro, tem que estar. Se não tem, não tem que estar. Eu não tenho esta necessidade politicamente correta. Aliás, eu vejo uma coisa. Quando o Amigo Cabral aparece em 60 por aí, tirando ele, quem é a primeira pessoa, tirando o Labeyrie, num outro contexto, Henri Labeyrie, a primeira pessoa a apresentar o caso de Cabo Verde perante as Nações Unidas é a Dulce Amada Duarte. Por acaso, nem eu sabia disso. Pois é, mas está nos bastidores. Agora. Está nos bastidores e esse é um papel que ninguém lhe pode retirar. Da mesma forma que se ela fosse, em vez de Dulce fosse João Maria, ninguém retiraria também o papel ao João Maria, por exemplo. Então foi de uma forma bastante natural. Sim. Por isso que eu estou a perguntar para realmente compreender, né? Porque eu não sei na altura o que é que o senhor tinha, digamos, na cabeça. Eu nessas coisas não. Então foi meramente genuíno. Sim. Okay. Eu não estou-me nas tintas por todos e não sei o quê, como essa conversa de... O tal politicamente correto, sim, já entendi. Não alinho nisso. Eu, quando perguntei mesmo, era a nível não quantitativo, mas a nível qualitativo mesmo. Não, qualitativo, eu acho que quem tinha está. Lili Caboal, Dulce Amada e referenciaste Tina Selá. Não, assim de cabeça não me lembro. Esses nomes ocorrem, porque, por exemplo, Tina Selá, ela nem sequer é cabo-verdiana, ela é guineense. Não, é guineense. Portanto, por que eu haveria de falar de Titina Selá? Titina Selá surge na história, naquela história porque ia a caminho do funeral do Amílcar e foi emboscada, morreu. Virou heroína. É só por isso? Não digo que seja só por isso. É o que estou a resumir. Se ela não tivesse sido emboscada naquele dia e estivesse viva,
estaria no rol das mulheres que na Guiné tiveram um papel muito importante. Sim, na Guiné-Bissau, por acaso, as mulheres tiveram sim. Só lembramos, por exemplo, das Irmãs Pereira, que são duas senhoras formadas, que foram, abandonaram a vida que tinham e entregaram-se à luta. E como elas, centenas, para não dizer milhares de mulheres anônimas que ajudaram a fazer aquela guerra, nomeadamente no transporte de armamento. Aguentar aquilo não foi fácil. Uma guerra de 10 anos, convenhamos, não é trabalho só para homens. Não. Concordo. Eu queria só perguntar por esta parte para compreender, porque eu sei também que fizeram críticas em relação a isso, não é? Sim, por isso que eu aproveitei para compreender um pouco. A crítica é aberta e a resposta também. Por acaso, eu acho bastante... Por acaso, uma coisa que eu gosto muito é o projeto da Escola Piloto da Guiné-Bissau. Eu acho que é um excelente projeto de ensino. Aliás, por exemplo, uma coisa que... E isto deve-se à clarividência do Amílcar Cabral. Você vai estudar a história dos movimentos de libertação. Dificilmente vai encontrar um projeto igual a isso. Não tem. No MPLA, FENELA, UNITA, eles nunca tiveram uma estrutura desse tipo. Uma outra coisa que você também vai, também particular na história do PIGC. Todos aqueles movimentos históricos, PIGC, MPLA, UNITA, FENELA, a Frelimo em Moçambique. Você já ouviu falar deles já fazerem prisioneiros de guerra? Não. Pois é, mas o PGC tinha na altura. Teve vários prisioneiros de guerra e entregou em vários momentos prisioneiros de guerra à Cruz Vermelha. Portanto, mostra a diferença. E se há essa diferença, deve-se em grande parte à liderança da Amílcar Cabral. Por acaso eu tenho várias coisas em relação ao PSGC que eu acho extremamente interessante, principalmente a escola piloto. Sim. Eu acho que é extremamente interessante, porque tem a ver com a educação, né, com o ensino. Eu acho que devia ser até aproveitado atualmente em Cabo Verde. E eu acho, e aqui, mais uma vez, tem a ver com a particularidade de Cabo Verde. O Amílcar Cabral, enquanto produto de Cabo Verde, ele sabia qual era o lugar que a educação tinha na vida das pessoas. Cabo Verde é o que é também, em grande parte, porque muito tempo, desde muito cedo da presença humana em Cabo Verde, foi-se formando gente pela via da educação. E aqui é de se fazer justiça, por exemplo, à Igreja Católica, que durante gerações foi praticamente a única entidade que foi formando, foi alfabetizando pessoas em Cabo Verde. O ensino público chega a Cabo Verde, creio eu, só a partir do século XVIII ou mais à frente. Sim, porque naquela época para estudar tinha que ir ao seminário, né? Sim. Acho que o primeiro seminário que nós tivemos foi em São Nicolau, não é? Não, em Santiago. Em Santiago? Sim, a Igreja Católica está aqui desde 1460. Não, claramente porque o seminário de São Nicolau surgiu no século Igreja Católica século e colonialismo estão juntos. Sim. São irmãos de mãos dadas. Para bem e para mal. Para o bem ou mal chegaram juntos a Cabo Verde. Eu sei, tenho noção disto. O clero tinha o seu lugar cativo na caravela. Sim. Eu sei que muita gente em Cabo Verde que estudou na altura tinha que ir para seminários para estudar. E isto até muito recentemente na história de Cabo Verde. Não sei se ainda hoje não haverá muitos jovens que, por dificuldade material, vão primeiro, recorrem ao seminário. Mas, legitimamente, fazem isso. Ou por vocação eclesiástica, ou porque é a forma que têm de estudar e chega aquela hora. Já agora, é crente ateu ou agnóstico? Hã? É crente ateu ou agnóstico? Eu? Sim. Olha, eu não tenho religião, não tenho partido político, não tenho clube de futebol. Por isso é que eu tenho tempo. Gostei. Não tens religião? Não tens clube de futebol? Não tens partido político. Por isso é que tens tempo. Sim. Ok. Interessante. Vou refletir sobre isso hoje, claramente. Uma coisa também que eu acho interessante é que quando tu falas sobre os claridosos, mas isto é um questionamento que eu já tinha posto antes. Eles falam muito da fome, mas há coisas que eu li sobre eles
É como se eles tirassem a fome do contexto colonial. Há esta sensação que fica porque eles foram um grupo ou movimento, não sei o que é que posso dizer, um grupo ou movimento literário que nós tivemos em Cabo Verde, mas quando eles retratam a realidade das ilhas, eles falam, né, das nossas vulnerabilidades, o que é que nós passávamos na altura, mas eu não sei, mas tenho a impressão que muito raramente eles referiam ao colonialismo. Também temos que ver o contexto em que esse grupo aparece. Esse grupo aparece em 1935 e 1936. E em pleno Estado Novo, a ditadura de Salazar, Oliveira Salazar, que tinha sobre determinados domínios ideias muito rígidas e a sua censura funcionava. É por isso que eu tenho por mim que a geração anterior à Claridade, os chamados pré-claridosos, Eugênio Tavares, Pedro Cardoso, Luís Lopes de Vasconcelos e outros mais, tiveram muito mais liberdade de expressão do que a geração de Claridade. Por causa da troca do... Por causa do regime. Do regime. Por exemplo, mesmo vivendo em monarquia, final da monarquia portuguesa e depois o início da República. A República é proclamada em Portugal em 1910 e vai até 1926, num quadro democrático, de liberdade de expressão. É por isso que temos homens como Lopes Vasconcelos, que você falou há pouco, o Eugênio Tavares, Pedro Cardoso. Eles tinham um campo de expressão, onde se podiam expressar abertamente sobre o que pensavam da vida e o que pensavam sobre Cabo Verde. A Claridade, ao contrário do que se pensa, Claridade não. Claridade era um sistema fechado, claustrofóbico. E onde, nessa altura, quando a geração de Claridade já aparece, até usar a palavra fome era proibido em Cabo Verde. Isto é uma coisa que tem no teu livro Um Corpo que se Recusa a Morrer. Trocar a palavra fome para ininação. Não, eles depois foram obrigados a criar usar vários sinónimos sempre que havia crises alimentares em Cabo Verde. Era inanação, né? Como falta uma expressão. E criou-se vários eufemismos. Portanto, a Claridade surge e se afirma num quadro ditatorial. Então esta era tudo uma estratégia do regime de Salazar em relação às ilhas? Não, era uma estratégia global em relação a tudo. Por exemplo, nós em Cabo Verde estávamos proibidos à fome. Em Angola, Moçambique e São Tomé havia outros assuntos tabus também. Okay. Portanto, e em cada uma dessas colónias, as forças vivas ou os intelectuais de cada uma dessas colónias procuravam mexer-se naquele quadro muito, muito limitativo. Portanto, na análise a fazer entre Claridade e os pré-claridosos, há esse elemento que eu considero fundamental. Analisar o contexto que cada um surgiu. Por isso é que eu acho, por exemplo, do ponto de vista político, os pré-claridosos, Eugênio Tavares, Lopes Vasconcelos, Pedro Cardoso e outros mais, foram muito mais arrojados que Claridade. Os claridosos. Baltazar Lopes, Manuel Lopes, João Lopes e outros que foram aparecendo, Teixeira de Sousa. Portanto, o quadro político era diferente. E mesmo o quadro claridoso. Por isso, muitas vezes, há algumas cobranças políticas que, vistas fora do contexto, não fazem muito sentido. Por isso é preciso ter essa demarcação que, do meu ponto de vista, é muito importante. Aliás, se você vai comparar intervenções políticas de Eugênio Tavares ou de Lopes Vasconcelos, você não vai encontrar paralelo no período claridoso. Não tem. Sim, pois não. Portanto, nós temos um homem com dimensão política e intelectual de Eugênio Tavares, mas depois não vamos encontrar nada igual no período claridoso. Por acaso não. Isto é a razão fundamental para explicar isto. Por isso, determinadas cobranças é preciso relativizá-las também. Okay. Em relação aos eufemismos que foram criados, né, na altura para disfarçar, digamos assim, o que é que se passava em Cabo Verde em relação à fome, podemos falar de fome e política em Cabo Verde ou não? Sim. A fome era uma questão fundamentalmente política em Cabo Verde. E isso ficou provado pela forma como o Estado foi intervindo ou não em relação a Cabo Verde nos períodos de crise. Portanto, e não é por acaso que a partir de 1940, depois de 1949, deixa de haver situações de crise famélica como tivemos até esse ano. Porque a partir de 49, com as Nações Unidas, com as obrigações que Portugal passa a ter em relação à comunidade internacional,
deixou de ser permissível que um arquipélago de 250 mil habitantes houvesse situações de fome como nós tivemos até 1949. É por isso que, a partir de 1960, com é que o Estado resolve assumir a questão da gestão alimentar em Cabo Verde. Porque isto também tinha a ver com as obrigações que Portugal tinha em relação à comunidade internacional. Caso contrário, olha, morresse ou não morresse, para Salazar seria igual, suponho. Tanto faz. Sim. Até porque ele também tinha situações de fome em Portugal. Uhum. Isto é que muitas vezes as pessoas também não sabem. Portugal foi um país também com fome, até muito recentemente também. Portugal, Açores, Madeira. Não é por acaso que os açorianos e madeirenses também imigraram. Imigraram porque eles também tinham situações de fome e de miséria. Por isso é que migraram também para os Estados Unidos. Na mesma leva dos cabo-verdianos durante a pesca da baleia. Se não me engano, corrige-me se eu não estiver certa, até a exceção de Salazar ao poder vem deste contexto de crise que Portugal passava na altura, certo? Sim, o Salazar surge porque a vida em Portugal era muito caótica. Desde os finais da monarquia, como eu disse, até 1926, a vida política em Portugal era uma coisa caótica, anárquica mesmo. E é quando os militares resolvem tomar o poder, a partir de 1926, e depois chamam Salazar para vir para pôr as finanças na ordem, é que Portugal, a pressão ou uma certa ordem volta à vida portuguesa. Uma questão que até ainda se discute em Cabo Verde, a tal abertura política que até hoje nós não entramos em consenso, talvez nunca nós vamos entrar em consenso. Uma coisa que eu acho interessante é que um partido acha que um outro partido deve uma desculpa à nação cabo-verdiana. O problema é que quando eu vou ler o processo histórico de Cabo Verde, eu vejo que este partido surgiu dentro de outro partido. Ou seja, as pessoas que fizeram parte daquele partido que deve pedir desculpas estão lá, estão num outro partido. Então aqui fica esta dúvida. Por exemplo, há uma coisa que eu fui verificar recentemente. Carlos Veiga foi o primeiro Procurador-Geral da República que nós tivemos em Cabo Verde de 1975 até 1980. Sim. Até 80? Eu acho que até 80. Mas foi o primeiro. Sim, foi o primeiro. Foi o primeiro Procurador-Geral da República. Depois temos essa vertente na transição da história e nós trazemos ele como pai da democracia. Mas depois, quando eu vou verificar, mas tu eras o primeiro Procurador-Geral da República no tempo do Partido Único. Tipo, como é que nós... Repara, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Também, não? Não, claro que não. Porque os homens mudam. Os homens mudam. O Amílcar Cabral, que é referido como pai da independência, ou a pessoa que mais se posicionou pela independência de Cabo Verde, estudante no liceu, ele fazia poemas em louvor a Portugal. Portanto, ele, no seu processo, evoluiu e se demarcou. Aliás, o pai dele, Juvenal Cabral, ele chegou a glorificar um dos maiores mata-pretos da Guiné, que é João Teixeira Pinto. Eu acho que eu li na biografia de Amílcar Cabral, que foi sim, está lá. Thomas. Eu acho que o pai dele estudou junto com Salazar em Portugal. Sim, no seminário de Viseu. Sim, Salazar sim. E... Portanto, de qualquer forma, repare, há muitos na história, há às vezes gente que está dentro de um contexto, mas depois salta para outro. Okay. Então é válido a mudança? Sim, porque senão, aí da sociedade, aliás, muitas vezes... Deixa-me cá ver um exemplo que é para explicar isso melhor. Às vezes são indivíduos que estão dentro do sistema, mas que às vezes rompem com o sistema, dão um golpe de Estado e mudam. Mas isso não quer dizer que ele não... Aliás, ainda há pouco tempo tivemos um caso desses aqui em África, no Gabão. O chefe de Estado do Gabão hoje era um tio, ou colaborador, ou ministro da Defesa, um colaborador muito próximo do anterior presidente Ali Bongo. Do antigo governo. Ele deu golpe de Estado e já foi eleito presidente da República, agora em um quadro
de maior abertura, de ter democracia. Portanto, o problema não está aí. Agora, em relação a esta questão da pedir desculpa ou não pedir desculpa, este é um debate que se vai fazer durante muito tempo. E eu gostaria de ter mais tempo até para poder dizer coisas com algum sentido nisto. Okay, tá. Esta coisa de pedir desculpas, nós somos cabo-verdianos. Basta ver no nosso dia a dia, quando nós temos necessidade de pedir desculpa, é um ato voluntário, não? Sim. Você molesta alguém e diz, desculpe, foi sem querer. Você faz isso. Agora, há essas situações, mas há aqueles que fazem questão de não, mesmo sabendo que magoaram, fazem questão de não manifestar nenhum gesto nesse sentido. É o que nós estamos a viver e vamos continuar a viver neste quadro. Eu dou o exemplo. Quando João Paulo II pediu desculpas ao mundo pela escravatura, não é porque ele teve manifestantes lá na Praça de São Pedro com cartazes a exigir que ele pedisse desculpas. Foi ele que não, foi a igreja, ele depois de uma reflexão profunda, sabendo o que é a igreja, o papel da igreja no negócio negreiro no mundo, é que chegou, entendeu pedir desculpas ao mundo. A situação mais ou menos... Agora, e depois este exercício de, como aconteceu recentemente, exigimos que vocês peçam desculpas. Enquanto houver estes discursos, os fulanos que nós entendemos que devem pedir desculpas, não vão fazer isto. Pela simples razão que eles são cabo-verdianos. E como tu disseste, quando certos atos aconteceram, muitos deles estavam lá dentro também. Alguns já lá não estavam, é verdade. Mas alguns estavam. E depois, essa questão de pedir desculpa transformou-se numa arma de arremesso político em Cabo Verde. Porque há os momentos, e lança-se aquilo, e o outro lado reage da forma como sabemos, e eu até digo, até que ponto não convém ao MPD que o PCV não peça desculpas. Por quê? Porque enquanto o PCV não pedir desculpa, o MPD vai poder fazer o discurso do pedir desculpa. No dia que o PCV entender que, chega, vou pedir desculpas, o MPD, o que é que o MPD vai fazer o seguinte? Vai ter que arranjar outro motivo que é para chatear o PCV. Vamos ter que mudar. Mas o que é que considera? Nós tivemos apenas um regime de partido único, mas não um regime ditatorial. Não, todos os regimes de partido único, por natureza, são ditatoriais. São ditatoriais? Isto. Você pode dizer, foi um regime ditatorial mais suave em relação a este ou aquilo. Isso sim, admito. Por exemplo, a ditadura em Cabo Verde, está de longe ter estado no mesmo nível, por exemplo, da Guiné-Bissau ou de Angola. Portanto, isto também procuro. Mais uma vez, é a particularidade de Cabo Verde. Porque, repara, um país pequeno, onde toda a gente se conhece, até que ponto, de repente, quer dizer, sentimos-nos bem em estar a fazer, a se viciar alguém que é da nossa relação. Isso também ajuda a atenuar a vida social e política em Cabo. Então, o contexto social e geográfico que nós temos também influencia diretamente em classificar. Não tenho dúvidas quanto a isso. Eu queria, de uma forma bem natural e tua, genuína, o que é que a tua visão que tu tens atualmente em relação a Cabo Verde e da nossa juventude? Eu acho que Cabo Verde, numas coisas comportou-se bem, noutras menos bem. Sempre se pode estar melhor do que aquilo que se está, né? E é nesse aspecto que... Agora, eu não considero que estes 50 anos foram tempo perdido. Pelo contrário. Como eu disse, podíamos estar melhor. Infelizmente não estamos. Mas são as nossas contingências humanas e também materiais. E nesta altura do campeonato, eu acho que nós devíamos ser mais focados, mais assertivos naquilo que temos que fazer. Não devíamos ter oportunidades a desperdiçar. E nós devíamos ter uma gestão mais judiciosa dos nossos poucos recursos. É com tristeza que eu vejo, por exemplo, esta história de Cabo Verde vai ter que pagar uma indenização de 30 milhões de euros à CVI. Isto por quê? Porque um contrato que foi mal negociado e porque houve negligência em vários aspectos. Portanto,
Isto é coisa que me custa, eu como cidadão, me custa ver. Termos mais maturidade e responsabilidade com o país. Já não há lugar para determinadas infantilices ou determinados amadorismos em Cabo Verde. Porque os tempos são cada vez mais difíceis. O mundo está completamente de pernas para o ar, e graças ao mérito do nosso alaranjado lá nos Estados Unidos. E depois temos loucos como Putin, que também entende que pode tomar conta dos países, fazer o que bem entender. Portanto, as coisas não estão fáceis. Por isso é que temos que ser assertivos naquilo que temos que fazer. Pessoal, assim ainda termina o nosso primeiro episódio de Fora da Urna, podcast com o nosso convidado jornalista, Sr. José Vicente Lopes. Da espera, bem os aprecia o conteúdo, bem os tem vários questionamentos, bem os faz. Então, nos bem no YouTube, nos subscreve no nosso canal Boca da Urna, nos ativa o sininho e nos fica atento para próximos conteúdos. Mas também nos deixa sugestão de temas e pautas que nos cria para nos tratar ali na nossa plataforma.